Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O abandono de animais, além de ser crime, é uma questão de saúde pública. Por que esse ato tão cruel se repete? Para discutir o tema, nós convidamos o vereador Luiz Carlos Ramos, presidente da Comissão de Direito dos Animais, Márcia Fernandes, representante da ONG Entre Pegadas, e Tati Martinelli, protetora de animais. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de começar esse debate entendendo as causas do abandono. São várias causas que mudam ao longo do ano, né? Por exemplo, Tati, o que você observa no seu trabalho de protetor independente? Bom, Sérgio, eu observo que ao longo do ano nós temos períodos mais críticos, né? Como férias, carnaval e as festas de final de ano, né? As pessoas vão viajar, vão passar uma temporada muito maior fora do que um costume de um feriado de final de semana. E aí a gente tem um número de animais abandonados muito maior nesse período, né? Não só de abandono real, das pessoas saírem de férias e largarem seus animais pela rua, mas também de muita fuga, né? Ou de não deixar o seu animal assistido, deixar ele com toda segurança, alimentação, tudo de acordo com o período que ele vai passar fora. Então, final de ano, carnaval, as férias escolares, a gente tem um período crítico de abandono de animais. Isso acontece também, Márcia, na questão dos abrigos, ou seja, vocês recebem em vários momentos do ano mais animais? Sim, a nossa ONG, a Entre Pegadas, nós não temos um abrigo físico, né? Os animais ficam nas casas dos voluntários, como lares temporários, até serem encaminhados. Mas a gente observa muito isso nas ruas, né? O número de resgate aumenta bastante. Você vê, período de carnaval, principalmente, você vê muito animal abandonado. E você vê, não é só vira-lata, vê animais de raça também, até animais de pequeno porte. As pessoas vão viajar, não querem ter trabalho, não querem gastar com uma hospedagem, simplesmente descartam, né? Pensam apenas em objetos e não em seres vivos. Vereador, o senhor foi secretário, né, dessa pasta. Existe uma preocupação muito grande do poder público em fazer um trabalho de conscientização para evitar o abandono? Olha, isso é uma demanda muito forte da proteção animal, né? Para que no futuro as pessoas parem com esse ato de ficar abandonando seu animal à própria sorte, ali na rua, sentindo fome, frio, né? Então o poder público ele tem um papel fundamental, sim, com a proteção animal. A questão do controle populacional, investir na questão do controle populacional no castramóvel, por exemplo, e direto ao foco do problema, nas comunidades carentes, onde a pessoa não tem condição de estar levando o animal a um dos postos, da secretaria. São 10 postos hoje na cidade do Rio de Janeiro que oferecem a esterilização gratuita, mas essa pessoa não tem a condição financeira, não tem ali a instrução e acaba não usufruindo desse serviço da prefeitura e o castramóvel ele encurta isso, né? O transporte público não permite, você transportar, taxista muitas das vezes não quer levar. Agora o Uber parece que está deixando as pessoas levarem seu animal dentro do veículo. Então é fundamental que tenha esse equipamento para fazer o controle populacional dos animais, para que não tenha as ninhadas indesejadas e a pessoa comece a jogar os animais na rua, ficar descartando, que a todo momento sobrecarregando as ONGs, as protetoras, né? Mas quais são os desafios para a gente reverter esses índices? A gente tem aí um número estimado, acho que de 30 milhões de animais abandonados. Isso ainda é atual? Vocês podem porque é um número que muda constantemente, né? Como é que a gente consegue reverter isso? Quais são os desafios que vocês enfrentam? Eu vejo, além do controle populacional, eu vejo a educação. A conscientização da população? A conscientização, principalmente em escolas. E isso é, inclusive, um dos braços que a nossa associação tem tentado trabalhar, né? Entrar nas escolas, fazer palestras para as crianças, porque você tem que conscientizar a criança, que a criança leva o exemplo para dentro de casa, né? E é um cidadão que vai participar da nossa sociedade ativamente no futuro, se ela já cresce com essa consciência, né, que é um ser vivo, que você tem a responsabilidade de zelar por ele, né?
Isso vai melhorar a longo prazo. Tati, você faz um trabalho independente de ONGs, né? A gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Sim. Agora, como que você consegue identificar bons lares para poder tirar esse animal do abandono e retomar a um ambiente seguro? Então, existe um processo longo, né, muitas vezes de meses, né, até o animal estar pronto, apto para ser adotado e a gente considerar um lar apropriado para aquele animal. O que eu faço particularmente é tentar traçar o perfil daquele animal com a família que está disposta a adotá-lo. Qual seria esse né? perfil Porque, e qual é às o vezes, procedimento? Sim, então, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Tati, eu quero um gatinho filhote, de 2 meses, por exemplo. Mas o perfil daquela casa, daquela família, né, do contexto familiar é para um gatinho mais velho, já castrado, que tenha uma família que tenha crianças muito pequenas. Então, um bebezinho de gato pode arranhar, pode machucar a criança que está em casa. Então, toda essa conversa, essa conscientização vai num bate-papo. Não existe nada formal, não existe um formulário escrito apenas de que eu marco um X e levo aquele animal para minha casa. Existe um bate-papo, uma conscientização dos dois lados. Por que não aquele animal, por que aquele outro animal e como aquele animal vai se adaptar melhor àquela família. Normalmente, quando acatam as nossas experiências, né, quando acatam as nossas dicas, a adoção dá certo. Mas é muito comum né? também haver um abandono depois da adoção, vereador? Aconteceu já quando eu estava secretário, né? A gente fez uma campanha ali no MEA e junto com as protetoras, todas as campanhas que a secretaria fazia na minha gestão, a gente procurava as protetoras, porque são as protetoras que têm know-how, né? Que sabem lidar, né? Que já fazem esse trabalho há muito tempo. E teve uma adoção e logo depois o animal foi abandonado. E depois da gente já ter saído do local, e aí a Guarda Municipal fez contato e a gente ficou sabendo que foi uma adoção feita com a gente, né, com a secretaria. A gente ficou muito triste, tentamos pegar o nome da pessoa depois que ficou com a gente o registro, mas a gente tentou fazer a ocorrência. E a gente sabe que a legislação nossa ainda é muito branda nesse sentido. Hoje a punição ela varia de 3 meses a 1 ano e pagando multa, né? Eu queria saber de vocês se vocês já observaram alguém sendo punido. Não. Não? Por abandono? Eu já vi publicação, né? Eu vi que saiu no jornal uma vez, até compartilhei a notícia que a pessoa teve que pagar uma boa multa. Mas é muito pouco ainda? É muito pouco, é muito pouco. As pessoas não ligam. Simplesmente descartam mesmo. Não inibe, né? Não Isso, inibe. justamente. Não a gente fica inibe, observando vários vídeos Esse é o problema. Tristes na rede social das pessoas fazendo isso sem o medo da represália. Isso é muito comum, né? Sim. Essa questão do abandono posterior a um evento de adoção, nós protetores independentes, né, não sei em questão de ONGs, mas o que eu observo no meio da proteção animal é que as pessoas vão às feiras muito empolgadas, né, na questão de adotar um gatinho, um cachorrinho e saem dali já com seu animal. No meu trabalho individual, eu não permito que o animal saia da feira com o adotante. Eu levo posteriormente à casa da pessoa. Isso já inibe um pouco o abandono posterior ao evento. Né? É mais trabalhoso? Sim, é mais trabalhoso, mas isso gera uma segurança maior no pós-adoção. Né? E nós, protetores independentes, nós temos um link entre a gente e nós compartilhamos entre nós quem são aquelas pessoas que não são boas para adoção. Nós compartilhamos, fulano adotou comigo, devolveu, fulano adotou comigo e maltratou. E aí a gente já vai filtrando essas pessoas que não servem para ter a guarda de um animal. Essa questão da decisão precipitada a gente vai deixar agora para o segundo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema abandono de animais. No bloco anterior a gente falava sobre a preocupação da decisão precipitada, né? O quanto que isso é arriscado numa decisão de ser responsável por um animal de estimação que pode aí durar mais de uma década. Márcia. É uma preocupação que nós temos sempre quando a gente vai fazer uma entrevista da pessoa que está interessada em fazer a adoção. A gente conversa bastante e tenta tirar essa animação temporária que a pessoa está, porque entrou no local que está acontecendo a campanha, está vendo a campanha, vê os animais muito bonitinhos, fica empolgado e vai lá e
Ah, eu queria adotar um cãozinho, um gatinho. E a gente começa a conversar. Age por impulso? Age por impulso. A gente começa a conversar, começa a expor que aquilo ali é uma situação que vai perdurar por anos, né? Às vezes 10, 15 anos que você vai ter o animalzinho com você. Questiona com relação ao perfil da pessoa, o perfil que a gente conhece do animal, para ver se são compatíveis, né? E tenta dissuadir de toda forma que a pessoa desista se realmente não é uma decisão sensata, pensada, né, anteriormente. Porque é arriscado, né? Não basta ter apenas Sim. o amor momentâneo. Ela precisa Não. saber que existe uma logística por trás disso. E tem que ter condições financeiras também, porque o animalzinho, em um determinado momento, vai precisar de vacina, vai precisar de cuidados veterinários, né? E tudo isso gera um custo. Vereador, hoje nós temos algumas mobilizações com relação à adoção. O número é satisfatório? Ainda precisa de mais? Como é que é isso na prática? Olha, tem que fazer bastante campanha de adoção, né? O poder público ele também tem que estimular isso, facilitar as adoções, facilitar a vida das pessoas que dedicam um tempo, né, da sua vida para ajudar os animais. O poder público não pode querer cobrar, né, do espaço público uma coisa que é obrigação dele, né, de estar ali atuando, de estar ali oferecendo medidas, né, de políticas públicas nesse sentido. E quer ficar cobrando das protetoras dos animais, para fazer as campanhas de adoção. Então, ela, em vez de ajudar, está dificultando. Sim, né? A gente entrou com um projeto de lei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para que extingue essa cobrança de taxa, né, de cobrança das protetoras de animais, das feiras de adoções. A gente não tem um número exato de quantos animais são adotados nessas feiras, mas a gente tem uma percepção que se parar essas campanhas de adoções, desses animais que são resgatados, desses animais que ficam em lar temporário, desses animais que são tratados, custeados, né, pelas ONGs, pelas protetoras dos animais, sem uma ajuda do poder público, aí a gente vai ter um problema muito maior na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente E qual que é o universo da castração, por exemplo? A gente sabe que várias ações são feitas, mas ainda é um número muito abaixo do esperado na sua avaliação, Tati? Muito abaixo do que é necessário, né? Por quê? Porque o número de animais que temos abandonados e de pessoas que têm seus animais em casa é muito maior do que a gente tem disponibilizado de vagas nos postos, né? Nos 10 postos da subprefeitura hoje para castração popular. Além disso, queria até colocar aqui a opção do castramóvel, né, como sendo assim emergencial e muito necessária. Por quê? Ainda que você tivesse um número maior de vagas para castrar nos postos públicos, muitas pessoas trabalham, as vagas são disponibilizadas durante o horário de trabalho, durante a semana, né? As pessoas não têm como se locomover, na maioria, as pessoas mais humildes não têm como se deslocar com o seu animal, nem sempre o animal é pequenininho que cabe numa caixinha de transporte para ela levar no transporte público, né? Então, o castramóvel seria a solução para entrar nas comunidades, ficar lá, castrar os animais e em todos os outros lugares que são de difíceis acesso também. Vereador, o senhor já teve algumas ações até em Barra do Piraí, não é isso? Isso. De que forma isso acontece na prática? O castramóvel é uma demanda muito antiga da proteção animal. Como a gente tinha colocado, só que naquele momento a gente não conseguiu colocar em prática aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a gente, conversando com o prefeito de Barra do Piraí, a gente levou o projeto para lá. Eu dei entrada aqui na Câmara Municipal do projeto de lei do castramóvel para a gente ter aqui por força de lei, né? Não por iniciativa do Poder Executivo. É fundamental, como a Márcia colocou, realmente ter ali o equipamento que facilite aquelas pessoas, né, que não têm condição financeira de estar ali castrando seu animal doméstico e fazendo a castração do animal de rua, né? Que o programa, acho que o principal é aquele animal que não tem nenhum tutor que possa estar ali zelando por ele. Tati, quando você encontra uma realidade de vulnerabilidade desse animal, como que você age? Qual é a etapa, o processo até chegar a uma família? Então, pegando o gancho da castração, o animal abandonado, ele não surgiu do nada, né? Ele foi deixado ali por alguém, né? Não existe um animal que
nasceu na rua por destino. A mãe daquele animal foi deixada por alguém. Então, assim, a castração, ela já previne isso, né? Nós temos uma contabilidade aqui que 10 filhotes, 9 não encontram um lar, né? A gente, enquanto protetor independente, enquanto ONG, a gente vê o risco iminente daquele animal. Porque animal na rua abandonado tem aos montes. Então, a gente precisa filtrar isso, a gente precisa triar, fazer uma triagem desses animais. Um animal em risco iminente, um animal muito doente, um animal que não consegue andar, um animal que a gente vê que não vai sobreviver aos riscos diários da rua, não vai conseguir se alimentar. Ali aquele animal precisa de um resgate imediato. E aí a gente começa todo o processo, que é resgatar aquele animal da rua, levar para sua própria casa, no meu caso, né, ou pedir lar temporário, que são voluntários. Nós temos monte de pessoas que são enganjadas na causa, que cedem a sua casa, o seu tempo, o seu espaço para cuidar daquele animal até ele estar apto, totalmente recuperado, castrado, pronto para uma família. É um desafio também ter lares temporários que consigam fazer o pós-operatório da castração? Muito, muito. Um pós-operatório dura em média de 5 a 7 dias. Se a gente consegue parceiros para fazer o pós-operatório desses animais que estão na rua abandonada, a gente já diminui muito a demanda, porque a gente consegue castrar o maior número de animais tendo pós-operatório eficiente. Porque a gente não pode tirar um animal da rua, castrar e devolver ele para a rua no dia seguinte. Por mais que ele seja alimentado, por mais que ele seja um animal comunitário, por mais que ele tenha pessoas ao entorno dele que cuidem, ele precisa de um repouso, ele precisa de um remédio no horário adequado. Então, os lares temporários, pessoas voluntárias, por uma semana, elas ajudam demais nessa causa do controle populacional. Por que é tão difícil a gente fazer esse link? Ou seja, pessoas interessadas com o animal abandonado? Eu acredito que pela falta de comunicação mesmo. Eu acho que as pessoas ainda estão um pouco apreensivas de colocar um animal dentro da sua casa. Eu acho que as pessoas estão um pouco apreensivas em confiar se aquele animal vai sair da sua casa naquele tempo, né, determinado. As pessoas estão ainda apreensivas no custo que aquele animal vai gerar para ela. E isso tudo é de uma forma independente. Sou eu somando com a Márcia, somando com o Sérgio, somando com A, B e C, que vai dar continuidade à vida daquele animal, que vai comprar o remédio do pós-operatório, que vai dar ração para aquela semana, que vai dar todo o suporte para aquela pessoa do lar temporário. E a gente ainda fala de uma realidade que não se limita aos cachorros, né? Ou seja, a gente tem os gatos. E os gatos muitas vezes são marginalizados na questão da adoção, né? Principalmente gatos com a pelagem mais escura e que são até usados de uma forma errada em sacrifícios, enfim, em ações que são lamentáveis. Mas como que é esse desafio com os gatos, por exemplo? Com os gatos eu acho que ainda é pior, porque as pessoas no geral têm aquela ideia de que o gato tem que dar a sua voltinha na rua, né? As pessoas acham que o gato fica solto, volta para casa a hora que quiser para comer. Ele é independente, mas... Ele é independente. Mas não tem uma responsável aí. Aí sai, né? Tem a reprodução, tem o risco do contágio, a esporotricose, uma felve, tem várias doenças que a gente pode enumerar aqui e as pessoas não têm noção dos riscos, né? E falta realmente uma política pública tanto para conscientização, inclusive com relação à esporotricose, que hoje em dia está cada vez mais complicado de você controlar. Falta um remédio nos postos, falta a conscientização das pessoas. As pessoas, muitas não conhecem a doença, aí veem um gato ou um cachorro, porque a esporotricose passa para os cães também, né, com contágio, além de passar para as pessoas. Vem o gato, acha que o problema do gato ainda quer nem sacrificar o gato. Vamos falar mais sobre isso no terceiro bloco. Vamos fazer um breve intervalo do Rio TV Debate. Voltamos para o último bloco do Rio TV Debate, discutindo o abandono dos animais, agora com a presença de Mariângela Souza, médica veterinária. Mariângela, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente estava justamente conversando no bloco anterior sobre o abandono dos animais, que representa um risco também para a saúde pública, né? Ou seja, que tipo de zoonose pode ser detectada com o abandono? Bom, boa tarde, agradeço o convite por estar aqui. Bom, o abandono ele tem dois aspectos importantíssimos, né, do ponto de vista da pessoa
que são riscos de acidente ou abandono de animais, né? Animais transitando na rua, risco de acidentes, risco de transmissão de doenças, né, como as zoonoses. E também tem um lado que é muito grave, que nem todo mundo pensa nisso, que é o lado do animal, que também corre riscos e muitos riscos nas ruas, né? Também por sofrer acidentes, por estar doente sem ninguém que o cuide dele, ele sofre muitos maus tratos, muitos perigos, atropelamentos, envenenamentos, né? Então, a situação do animal na rua, ela tem que ser resolvida pelas autoridades por esses dois lados, pelo lado das pessoas, pelos riscos que isso representa, e também pelo lado dos animais, que nós temos a obrigação de zelar por eles. A questão das zoonoses é também preocupante pelos dois aspectos, né? Vocês estavam falando, por exemplo, sobre esporotricose, que eu estive há algum tempo atrás, umas semanas atrás, numa reunião sobre isso, e se comentou que hoje a esporotricose aqui no Rio de Janeiro é considerada uma epidemia gravíssima, talvez a maior epidemia em vários países, aqui no Rio de Janeiro. E por quê? Porque ninguém tomou as providências, as autoridades não tomaram as providências em relação a esses animais, né? De cuidado, de evitar que eles proliferem nas ruas, de coibir o abandono, de penalizar quem permite que o animal saia na rua, né? Então, é preocupante do ponto de vista das pessoas, porque é uma zoonose, né? Que é uma doença transmissível do animal para a pessoa, do gato para a pessoa, e também é muito preocupante do ponto de vista do animal, né? O animal na rua com essa doença, ele evolui porque ele não está tendo tratamento, é uma doença que é tratável, né? É curável, então é importante saber disso, que se esse animal pegar esta doença, seja na rua, né, no contato com outro animal, ele deve ser levado ao médico veterinário, ele pode ser tratado e ele pode ficar bem, né? Ele não tem que ser abandonado e muito menos ser morto, né? Ele tem que ser tratado. E é importante exatamente não permitir que os animais que têm dono circulem sozinhos pelas ruas, né? Qual que é a realidade que a senhora observa no seu consultório? As pessoas ainda têm muito preconceito com relação à castração? Olha, na nossa realidade não, porque eu estou com a agenda lotada até meados de outubro. Mas assim, com relação à castração dos animais, por exemplo, os machos, por exemplo, nos abrigos, as pessoas denunciam com bastante frequência, né? O macho eu não quero castrar, a fêmea eu não vou castrar porque eu ainda não sei se ela vai ter algum filhote, existe uma relação de futuro nessa situação toda. Isso ainda é muito preocupante? É preocupante, mas eu acho que cada vez menos. Acho que no passado existia mais preconceito, principalmente em relação ao macho. Mas hoje, por exemplo, em relação a gatos, tanto fêmea quanto macho, as pessoas castram. Porque é muito difícil você ter uma fêmea no cio em casa, uma gata sem castrar, o macho sem castrar, porque o cheiro, ele dissemina um cheiro de urina muito forte. Então, as pessoas têm essa preocupação. Cadelas também muito por causa da questão da reprodução. Cães talvez menos, mas eu acho que esse preconceito está diminuindo porque as pessoas estão sendo informadas melhor. A questão da castração, ela não é só uma questão de reprodução, é saúde para o animal, né? Até mesmo a pediátrica ou não? A castração pediátrica, que a gente chama de castração precoce, ela não é muito usada ainda aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eles usam com mais frequência, né? Que é a castração a partir dos 2 meses de idade. Aqui, hoje, se faz a partir dos 4, 5 meses, já se faz mais precocemente do que antigamente. Hoje é fácil castrar um animal de estimação nos pontos de referência? Qual que é a realidade? O senhor que trabalhou na secretaria e agora, como é que funciona? Olha, 2015, né, teve 38 mil castrações, né? Isso com 8 postos de castração na cidade do Rio de Janeiro. Depois a gente ampliou para mais 2 postos, chegou a 10. E aí, em 2016, alcançou 46 mil animais. Isso ainda é pouco, né? Mas a cidade do Rio de Janeiro também é uma referência nessa questão em relação às outras cidades. A gente avançou, a gente sabe que tem que avançar mais, precisa fazer
aumentar o investimento para que possa contemplar, chegar às comunidades. O Castramóvel, por exemplo, é um exemplo disso, ir direto ao foco do problema, né, nessas comunidades carentes que às vezes têm a dificuldade das pessoas de levar o seu animal lá nesse postinho. Então, é fundamental que o poder público invista mais nesse programa de controle populacional. Como a doutora colocou, não é só a questão do controle populacional, tem a questão da saúde do animal, né? Várias doenças, cânceres, né, de glândulas mamárias, né, do útero, são evitados. Né? O animal fica mais dócil, né? Evita que tem fugas do animal. Então, acredito que o poder público tem que investir mais nessa questão. Fora o que as protetoras fazem, né, as castrações particulares, em clínicas particulares, custeadas, né, através de ações sociais, né, ou de doações de pessoas a essas ONGs, a essas protetoras, para custear essa castração, que não é contabilizado pelo poder público. Quais são as soluções para esse problema, Tati? Eu acredito que, pontualmente, o castramóvel, a gente vai sempre bater nessa tecla por causa da facilidade, né? A gente já comentou aqui que tem muita dificuldade em questão de locomoção desses animais, desses proprietários, em questão de horário, muitos trabalham, o horário não coincide. Até para nós, enquanto protetoras, né, e ONGs, também é difícil castrar pela prefeitura por causa desse problema de horário. Eu trabalho fora, eu estudo, então assim, tem também essa conciliação de tarefas que muitas vezes não encaixa. Então, muitas vezes eu tenho que dar preferência a uma castração particular, né, para poder atender a demanda daquele animal, deixar aquele animal pronto para ser doado, e não posso castrar pela prefeitura, porque o meu horário não combina. Então, o castramóvel, ele vai atingir duas questões, ele vai atingir essa questão do horário e vai atingir locais carentes, onde tem uma demanda maior de abandono. Isso é cultural. A gente consegue perceber que nas comunidades, nas vielas, em locais mais carentes, o nível de abandono é muito maior. Né? A doutora falou da agenda dela que está cheia até outubro. Fico muito feliz com isso, mas essa, infelizmente, não é a realidade. Não é a realidade do subúrbio, não é a realidade da Zona Oeste. Entendeu? Infelizmente, lá a gente ainda encontra muito preconceito. Infelizmente, lá a gente ainda encontra muito abandono por aquilo assim, o animal não é meu, está na rua, eu não tenho obrigação. Né? O animal, enquanto ele está na rua, ele é obrigação da sociedade inteira. Se eu me voluntario, eu não me voluntario pelo outro, eu me voluntario pelo animal. É essa consciência que a gente precisa trazer para as pessoas. Né? E o castramóvel, ele pode atender essa demanda de uma forma pontual. Eu consigo estar nesta comunidade, neste dia, neste local, facilitando a vida daquela comunidade. Então, isso é para ontem. A gente não pode esperar, né, que a demanda de esporotricose cresça, que as ninhadas sejam abandonadas diariamente em caixas, sem as mães, porque daqui 1 mês e meio aquela mãe vai estar dando outra ninhada para aquele outro, para aquele mesmo, exatamente, para aquele mesmo protetor recolher, tentar salvar e tentar solucionar aquela situação. Solução, Márcia? Como é que a gente pode ver um futuro melhor? Eu vejo a necessidade de implementação nas escolas, de aulas que façam a conscientização das crianças, a educação. Porque é na criança que você tem que investir principalmente. Eles vão ser o adulto amanhã que vão poder mudar esse cenário. Né? A educação, aumentar o número de castrações gratuitas, é obrigação. A prefeitura tem que cuidar disso. As vagas disponibilizadas hoje são infinitamente pequenas, são insuficientes para a população. Né? A realidade de um consultório particular de castração é muito diferente da realidade que a gente vê hoje na rua. O protetor, né, o voluntário que trabalha na rua, faz esse projeto social, eu já trabalhei muito em comunidades também, né, em lugares de baixa renda, e além da falta de informação que as pessoas têm, a falta de recursos. Eu já disponibilizei vagas que eu conseguia marcar minhas vagas como protetora, e eu levava inclusive o medicamento para dar para as pessoas, para garantir que o animal tivesse o pós-operatório normal. Doutora, como é que a senhora analisa então um quadro melhor para a questão da adoção? O que está faltando?
Falta conscientização, isso que ela falou, né, sobre educação. Eu acho que são 2 pontos básicos, né? É a educação, tanto nas escolas, a nível de 1º grau, 2º grau, né, mesmo a nível superior. A prefeitura tem isso nas mãos, né, de implementar, pelo menos nas escolas municipais, essa questão do abandono, da castração, dos bons tratos aos animais, do respeito à vida de um modo geral, incluindo as pessoas, os animais e o meio ambiente. Essa ideia de respeito à vida, respeito a toda forma de vida. E aí, dentro dessa ideia, você pode desenvolver todos esses temas. Então, acho que a educação a nível com as crianças, a conscientização que também pode ser feita através tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, né? Propagandas, painéis nas ruas, nos ônibus, no trem, no metrô, em tudo quanto é lugar. Você bota um painelzinho falando sobre respeito à vida, sobre castração, sobre adoção, né? Então, essa parte de conscientização é muito importante. Mas uma parte da população vai se beneficiar com a informação e com a sensibilização. Outra parte tem que ser na base da pressão. Aí entram as leis, né, que estabeleçam exigências de identificação de animais, por exemplo, né? E quando você encontra um animal na rua e ele está identificado com microchip, que é alguma coisa que você não pode tirar, você encontrou aquele animal, você sabe de onde ele é, né? Você pode devolver ele para sua casa, você pode até responsabilizar e penalizar aquele que deixa ele sozinho na rua ou que abandonou, né? Então, se você tiver menos animais abandonados, você vai ter menos necessidade de adoção. E você reduz o abandono, estimulando as pessoas a se sensibilizar com a causa, criando leis, né, para que as pessoas não possam, não facilitar o abandono, né, e ter a autoridade que verifique se essas leis estão sendo cumpridas. Vereador, diante de todas essas demandas, assim, de que forma o poder público, o poder legislativo pode colaborar? Que tipo de leis, projetos podem surgir a partir de uma conscientização como essa? Olha, a Câmara de Vereadores, ela tem leis nesse sentido. O problema é a regulamentação, né? Nós temos a Lei 4731, de 2008, do Cláudio Cavalcante, né, do vereador falecido Cláudio Cavalcante, que pune, né, o abandono e os maus tratos. O problema é que precisa ter uma regulamentação disso, né? Não foi regulamentada essa lei, a gente está estudando, vendo de que forma a gente pode pressionar o poder público através de audiências públicas. Nós já promovemos uma audiência pública aqui na casa para debater o tema, para que a gente possa ali, de fato, né, fazer com que as pessoas sejam punidas. O maior problema do nosso país hoje é que a punibilidade, as pessoas não estão sendo punidas, né? Temos que mudar de uma forma geral, no conceito geral, a legislação penal, né? As coisas estão acontecendo e o brasileiro, a nossa sociedade, de uma forma geral, está vendo que compensa, né, cometer esses erros. E no caso do abandono, também tem que ter essa questão de melhora da nossa legislação, melhorar a legislação no sentido de que possa ali punir ali e servir como exemplo. O que está faltando é isso, né? Você vê vários exemplos de maus tratos na cidade do Rio de Janeiro, de abandono na cidade do Rio de Janeiro, viralizam, passam nos meios de comunicação e, no final das contas, não acontece a punição. Recentemente eu tive, pela Comissão de Direitos dos Animais, na delegacia, lá do Recreio, né? E a gente acompanhou um caso de maus tratos animais, que chegou a óbito. Porém, ali, junto a esse maus tratos animais, teve também um crime ali de violência ali, né, contra uma pessoa, né, de questão de estupro. E aí conseguiu-se fazer a prisão do cidadão, mas não pela questão dos maus tratos aos animais. A delegada deixou isso bem claro para a gente. Então a gente vê a lei, né, uma lei federal do meio ambiente, né, 9.605 de 98, que fala que tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, mas que na prática a pessoa só paga a cesta básica. É isso que a gente tem que mudar. Para haver punição, tem que ter denúncia. Como que a gente pode denunciar? Quais são os canais?
Quem hoje consegue flagrar uma questão de maus tratos, o abandono, que é maltrato, como é que ela pode fazer? Ela deve se dirigir a qualquer delegacia, não precisa ser delegacia de meio ambiente, essa denúncia pode ser anônima, como é que funciona? Pode procurar qualquer delegacia, né, fazer a sua denúncia, mas tem uma delegacia especializada no assunto, que é a DPMA, que fica na cidade da polícia. Acionar também a 1746 da prefeitura, né, para que faça a denúncia. A prefeitura tem a obrigação, né, de mandar uma equipe lá para averiguar, saber se aquela denúncia procede. Pode também encaminhar. Denúncia falsa também é crime. E tem muita questão de briga de vizinho. Justamente. Muita questão que está brigando com o vizinho e aí fica... É uma questão que envolve muita emoção. É. Então, assim, a gente tem que também separar um pouco, né? Denúncia falsa é crime, mas a gente precisa denunciar as corretas, né? Pode procurar também a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara Municipal, né? A gente tem recebido algumas questões, a gente tem atuado, encaminhado ao órgão competente, cobrado, né? Eu tenho encaminhado... Recentemente, agora, eu recaminhei a DPMA, um abandono que viralizou nas redes sociais, né? Inclusive, eu até conheço a pessoa, eu estudei com o filho da pessoa, teve esse desgosto de ver isso pelas redes sociais, de abandonar dentro de um abrigo de mais de um gato jogando pelo carro, passou nas mídias, né, oficiais aí de TV, e a gente acionou através da comissão lá, oficiou a DPMA que as medidas fossem tomadas, né, que pudesse atuar nessa questão aí evidente de maus tratos, de abandono, né, que a gente só vai ter o respaldo dessa lei. Essa lei de 98. Só para lembrar que essa semana, lá em Brasília, está em discussão várias leis que vão entrar em pauta, né, da questão da causa animal. Está tendo uma campa animal. São vários protetores de animais do Brasil todo que vão a Brasília, né, ativistas que vão a Brasília cobrar do parlamento que tenha uma legislação mais eficiente, né, que tenha mais uma punibilidade nessa questão. Perfeito. Vamos fazer então uma rodada de considerações finais, começando com a senhora. Bom, o que eu gostaria de dizer, para finalizar, é que é muito importante que as pessoas estejam conscientes que os animais são seres sensíveis, todos os animais, né? São inteligentes. Eles têm uma série de necessidades que nós temos o dever de atender, nas suas necessidades básicas. E que, se você for levar um animal para dentro da sua casa, um animal, um cão ou um gato preferencialmente, não outras espécies, que você pense muito nisso antes. Faça isso com cuidado, com planejamento, como se faz com um filho, né? Se você tem espaço, você tem recursos, você tem tempo, você tem paciência para cuidar dele. Se não, não faça, não leve, né? Porque é para o resto da vida dele, que pode levar 12 anos, 15 anos e até mais. Então, só leve para dentro de casa um animal que você realmente possa cuidar e que você queira cuidar até o final dos dias dele, com amor e com paciência. Ok. Márcia. Algumas consideraçõezinhas rápidas. Uma, não compre, adote. Existe muito animal carente e quando você compra, principalmente se você não investiga, não vê os pais, se for um criador clandestino, você está incentivando os maus tratos de uma maneira ou de outra. Se você adotar um animal, seja responsável por ele até o fim dos dias dele. Eduque os seus filhos, os seus amigos, os seus familiares com respeito à vida. E o animal ele só tem amor para te dar. E é uma troca muito gostosa quando você consegue ter isso dentro da sua casa, né? Eu tenho a sorte, eu tenho alguns adotados e que são tudo para mim. Me enchem de carinho, me fazem companhia e eu consigo suprir as necessidades deles também. E cada um de nós pode ajudar, cada um pode fazer a sua parte. Você não precisa ter 10, 20, 50 animais na sua casa, mas você pode ajudar 1, 2 animaizinhos da rua. Ainda que você cuide dele da rua, que você pegue, que você caste, que você alimente, que você cuide dele com cuidados veterinários também. Cada um pode fazer a sua parte, que juntos nós fazemos muito mais. Não podemos deixar só por conta do poder público. Tati. Eu quero agradecer o convite, né? O recado final que eu quero deixar é castre.
castre o seu animal, castre o animal da sua família, do seu vizinho, do seu amigo, o animal da sua rua. Não pense que você está fazendo um favor para o outro, pense que você está cuidando do animal. Então, eu sempre vou focar nisso, castração. Com a castração, a gente diminui os riscos de saúde, diminui os riscos do abandono. Né? Eu quero agradecer as pessoas que somam na causa, né, de uma forma geral, que não pode adotar, mas que pode contribuir, que não pode estar numa campanha de adoção, mas que pode divulgar essa campanha. Né? Eu acho que nós somos um pouquinho, né, somando todo dia para fazer muita coisa. Né? Muito obrigada. Vereador. Sérgio, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate, de poder aqui a gente conversar e elevar o tema. Né? É fundamental que tenha os meios de comunicação, né, hoje estão a todo momento falando sobre o tema. Né? A gente começa a observar, né, a gente começa a perceber isso, ver que é de alta relevância para a sociedade. Né? Os animais são considerados membros da família, né? As pessoas têm um afeto muito grande. Então, por parte nossa aqui do poder público, tem que ter um envolvimento maior, né? Tem que ter uma participação maior. E eu convido a todos que estão assistindo, né, esse programa, que possam, de fato, ajudar cobrando do seu representante, né, que possam ali cobrar projetos voltados à causa dos animais. Né, porque cuidar dos animais é também cuidar das pessoas. Quando a gente cuida de um animal doente, evita que uma criança, que um idoso adoeça. A pessoa que não tem condição de cuidar, que não tem condição financeira, ela acaba adoecendo por ter que conviver com aquele animal doente. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui podendo discutir um tema de alta relevância para a nossa sociedade. Muito obrigado, então, pela presença de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.